Eu estava trabalhando em silêncio no escritório. A esposa do meu chefe entrou, me olhou de cima a baixo e disse em voz alta: "Essa secretária acha que é mulher de verdade?" Todos riram. Eu abaixei a cabeça. Chorei no banheiro. Na manhã seguinte, eu ainda sentia o peso daquela humilhação queimando no meu peito. Mas o que ninguém imaginava é que aquela seria a última vez que eu deixaria alguém me fazer sentir pequena. O que aconteceu depois mudou completamente não só a minha vida, mas a vida de todos que estavam naquela sala naquele dia. Meu nome é Ana Clara. Tenho 32 anos e trabalhei durante 5 anos como secretária executiva do Dr. Roberto Mendes, diretor comercial de uma das maiores empresas de tecnologia do país. 5 anos dedicando minha vida àquele lugar. 5 anos acordando às 5:30 da manhã para chegar antes de todo mundo, organizando agendas impossíveis, resolvendo crises que ninguém mais conseguia resolver, sendo a pessoa que mantinha tudo funcionando perfeitamente. Eu era boa no que fazia. Na verdade, eu era excelente. Todo mundo na empresa sabia disso. Dr. Roberto confiava em mim cegamente, me dava responsabilidades que iam muito além das minhas atribuições, e eu sempre entregava resultados impecáveis. Minha rotina era intensa. Eu chegava ao escritório por volta das 7 da manhã. 1 hora antes do Dr. Roberto, preparava o café dele exatamente como ele gostava, revisava todos os e-mails urgentes, organizava os documentos para as reuniões do dia e garantia que quando ele chegasse às 8 horas, tudo estivesse perfeito. Durante o dia, eu coordenava ligações internacionais, negociava prazos com fornecedores, filtrava demandas absurdas que chegavam até ele e ainda encontrava tempo para ajudar outros departamentos quando necessário. Meu salário era bom, eu tinha benefícios excelentes e estava construindo uma carreira sólida naquela empresa. Eu me via crescendo ali, assumindo cargos maiores, quem sabe até me tornando gerente de algum departamento no futuro. Dr. Roberto sempre foi muito profissional comigo, respeitoso, educado, reconhecia meu trabalho publicamente. Em reuniões, ele frequentemente dizia frases como: "A Ana Clara resolveu isso brilhantemente", ou "Se não fosse pela minha secretária, esse projeto teria naufragado". Eu me sentia valorizada, importante, parte fundamental daquela engrenagem corporativa. Nunca houve nenhum tipo de comportamento inadequado da parte dele. Nosso relacionamento era estritamente profissional, baseado em confiança mútua e respeito. Ou pelo menos era, até Bianca aparecer com mais frequência no escritório. Bianca, a esposa do Dr. Roberto, tinha 38 anos e um histórico que eu só descobriria completamente depois. Eles eram casados há 12 anos, sem filhos. Ela vinha de uma família com dinheiro, nunca tinha precisado trabalhar na vida e passava seus dias entre academias de luxo, salões de beleza caríssimos, almoços intermináveis com amigas em restaurantes sofisticados e viagens de fim de semana para resorts exclusivos. Nos primeiros 4 anos em que trabalhei ali, ela quase nunca aparecia, talvez 2 ou 3 vezes por ano, sempre educada, distante, desinteressada em qualquer coisa que acontecesse naquele ambiente. Mas no último ano, algo mudou. Tudo começou de forma sutil. Bianca passou a aparecer no escritório com uma frequência estranha. 1, 2, às vezes 3 vezes por semana, sempre com alguma desculpa. Tinha esquecido algo no carro dele, precisava que ele assinasse um documento urgente, queria almoçar com ele sem avisar antes. No começo eu não pensei muito sobre isso. Casais fazem essas coisas, certo? Mas logo comecei a perceber que ela não estava ali apenas para ver o marido. Ela estava me observando. Cada movimento meu, cada palavra que eu trocava com o Dr. Roberto, cada momento em que eu ria de algum comentário dele ou quando ele elogiava meu trabalho. Os olhos dela me seguiam com uma intensidade desconfortável. Na primeira vez que senti isso de forma clara, estava organizando papéis na mesa dele durante uma reunião interna. Bianca entrou sem bater, interrompeu tudo e ficou parada na porta me encarando. Não disse oi, não sorriu, apenas ficou ali, de braços cruzados, com uma expressão que eu não conseguia decifrar completamente, mas que definitivamente não era amigável. Dr. Roberto perguntou se estava tudo bem. Ela murmurou algo sobre ter esquecido a pergunta e saiu. Mas antes de sair, me olhou de cima a baixo, demorou nesse olhar e soltou um risinho baixo, quase imperceptível. Foi o primeiro sinal de que algo estava errado. As coisas foram escalando. Bianca começou a fazer comentários passivo-agressivos sempre que me via. "Nossa, você trabalha muito, né? Será que não tem vida pessoal, não?" Ou, "Engraçado como você está sempre grudada no meu marido. Deve ser muito dedicada mesmo."
Ou ainda, que roupa interessante. Secretária pode usar essas coisas aqui. Cada frase vinha acompanhada de um sorriso falso, daqueles que você sabe que escondem veneno puro. Eu sempre respondia educadamente, mantinha minha postura profissional, mas por dentro começava a me sentir desconfortável, vigiada, julgada injustamente. Colegas de trabalho começaram a notar também. Marina, da área de marketing, me chamou para um café e perguntou se estava tudo bem, porque tinha ouvido Bianca fazendo comentários maldosos sobre mim no elevador. Paulo, assistente jurídico, me alertou que ela tinha perguntado a ele quanto tempo eu trabalhava ali e se eu era próxima demais do Dr. Roberto. Estava ficando claro que Bianca estava construindo uma narrativa na cabeça dela, uma narrativa completamente absurda, onde eu, uma profissional dedicada que só queria fazer meu trabalho bem feito, era algum tipo de ameaça ao casamento dela. E o pior é que ela estava espalhando essa narrativa para outras pessoas. Então chegou aquele dia. Sexta-feira, 15h, eu estava finalizando um relatório urgente que precisava ser enviado antes das 5. Concentrada, digitando rápido, conferindo dados, fazendo meu trabalho. A porta do escritório abriu e Bianca entrou. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Trouxe 2 amigas dela, mulheres que eu nunca tinha visto antes, cheias de joias caras e roupas de grife. Elas vieram diretamente na direção da minha mesa. Eu levantei o olhar e dei um boa tarde educado. Bianca não respondeu. Apenas me olhou de cima a baixo, demorou nesse olhar humilhante, virou para as amigas e soltou em voz alta, alta o suficiente para todo o andar ouvir. Essa secretária acha que é mulher de verdade? O silêncio que caiu naquele escritório foi ensurdecedor. Todas as conversas pararam, todas as digitações cessaram. Todas as cabeças se viraram. E então as risadas começaram. Primeiro as amigas dela, gargalhadas estridentes e cruéis. Depois, algumas pessoas do escritório, risadinhas nervosas, daquelas que acontecem quando você não sabe como reagir a uma situação absurda. Senti meu rosto queimar, minhas mãos tremeram, minha garganta fechou. Tentei manter a compostura, mas meus olhos começaram a arder. Abaixei a cabeça, fingi que estava focada no computador, mas as lágrimas já estavam escorrendo. Bianca e as amigas ficaram ali mais alguns segundos, comentando entre elas, rindo, me usando como entretenimento da tarde delas. Quando finalmente saíram, levantei da minha cadeira com as pernas bambas e fui direto para o banheiro. Tranquei a porta de um dos boxes e desabei. Chorei tudo que estava segurando há meses. Chorei pela humilhação pública, pela injustiça, por me sentir impotente diante daquela maldade gratuita. Chorei porque dediquei 5 anos da minha vida àquele lugar e agora estava sendo tratada como lixo por uma mulher insegura que não sabia nada sobre mim, sobre minha vida, sobre o meu caráter. Fiquei ali por uns 20 minutos, tentando me recompor, limpando o rímel borrado, respirando fundo, me preparando para voltar e terminar aquele relatório porque, afinal, profissionalismo acima de tudo, certo? Quando voltei para minha mesa, algumas pessoas me olharam com pena, outras desviaram o olhar rapidamente. Marina veio até mim e sussurrou, "Você está bem?" Isso foi horrível, e eu apenas assenti, incapaz de falar sem desmoronar novamente. Terminei o relatório no automático, enviei, peguei minhas coisas e fui para casa. Naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, algo mudou dentro de mim. A tristeza começou a dar lugar a uma raiva fria, calculada. Eu não merecia aquilo. Ninguém merecia aquilo. E pela primeira vez, em vez de só chorar e aceitar, comecei a pensar, e se eu não ficasse só na posição de vítima? E se eu descobrisse o que realmente estava acontecendo? Na manhã seguinte, cheguei ao escritório com uma determinação diferente. Ainda estava machucada. Ainda sentia o peso da humilhação. Mas havia algo novo, curiosidade estratégica. Por que Bianca estava tão obcecada em me destruir? O que ela temia tanto? Casamentos de 12 anos não se abalavam por causa de uma secretária profissional, a menos que houvesse algo muito maior acontecendo. Comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Se você já passou por uma situação onde foi humilhado injustamente no trabalho, deixa um like nesse vídeo. Se você quer saber como eu transformei essa humilhação na maior reviravolta da minha vida, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem a seguir vai te deixar de queixo caído. E comenta aqui embaixo, você acha que eu devia ter reagido diferente naquele momento? Ou você teria feito a mesma coisa?
Vamos conversar nos comentários. Agora vem comigo pro próximo bloco, porque a história está só começando. Sabe, aquele momento depois de uma humilhação brutal em que você fica remoendo tudo o que aconteceu, pensando em todas as respostas perfeitas que poderia ter dado, imaginando cenários diferentes? Eu passei o fim de semana inteiro assim. Mas na segunda-feira, quando acordei, algo tinha mudado. Não era mais sobre o que eu poderia ter dito ou feito. Era sobre entender o jogo que estava sendo jogado. Um jogo do qual eu era peça sem nunca ter concordado em participar. Decidi que se Bianca queria me transformar em inimiga, ela iria conhecer uma versão de mim que nem eu mesma conhecia ainda. A versão que observa, documenta e age no momento certo. Cheguei ao escritório naquela segunda-feira com uma calma estranha. Não era resignação, era estratégia. Cumprimentei todo mundo normalmente, fiz meu café, organizei a agenda do Dr. Roberto, mas dessa vez com um olhar diferente. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. A frequência das ligações de Bianca durante o horário comercial. A tensão no rosto do Dr. Roberto toda vez que ela aparecia sem avisar. Os cochichos entre colegas sempre que ela saía de uma sala. Pequenas peças de um quebra-cabeça que eu ainda não conseguia montar completamente, mas que claramente formavam uma imagem muito maior do que eu imaginava. Bianca voltou na quarta-feira daquela semana. Entrou no escritório por volta das 11 da manhã, trajando um conjunto de grife caríssimo, óculos escuros gigantescos mesmo dentro do prédio e aquela aura de superioridade que ela carregava como um escudo. Passou direto por mim sem cumprimentar. Entrou na sala do Dr. Roberto sem bater e fechou a porta. Mas dessa vez, em vez de simplesmente continuar meu trabalho, fiquei atenta. A porta não estava completamente vedada e vozes alteradas começaram a vazar dali de dentro. Não conseguia entender tudo, mas palavras soltas chegavam até mim. Controle, dinheiro, minha conta, você prometeu. A reunião durou uns 15 minutos. Quando ela saiu, o rosto estava vermelho, irritado, e o Dr. Roberto apareceu na porta logo em seguida, visivelmente perturbado, pedindo que eu cancelasse os compromissos da tarde dele. Nos dias seguintes, Bianca intensificou as aparições. Segunda, quarta, sexta da semana seguinte. Sempre com alguma demanda urgente, sempre interrompendo o trabalho, sempre criando situações tensas e sempre me olhando com aquele misto de desprezo e desconfiança. Mas agora eu estava observando além da superfície. Percebi que ela verificava meu computador quando passava perto, como se procurasse algo comprometedor. Fazia perguntas indiretas para outros funcionários sobre minha rotina, meus horários, se eu ficava até tarde com o Dr. Roberto. Estava construindo um dossiê imaginário contra mim, procurando evidências de algo que simplesmente não existia. Foi Marina quem me deu a primeira pista real. Ela trabalha no departamento financeiro e tem acesso a informações sobre as contas corporativas. Durante um almoço rápido na Copa, ela me puxou para um canto e sussurrou: Ana, você sabia que a esposa do Dr. Roberto tem um cartão corporativo da empresa? Fiquei confusa. Como assim? Ela não trabalha aqui, respondi. Marina balançou a cabeça. Pois é, mas ela tem acesso a um cartão vinculado às despesas comerciais dele. E vou te dizer, os gastos são absurdos. Restaurantes caríssimos, lojas de luxo, viagens, tudo classificado como despesas de representação. Já vi faturas de mais de 50 mil reais em um único mês. Aquilo acendeu uma luz vermelha na minha cabeça. Comecei a juntar os pontos. As visitas frequentes, as discussões sobre dinheiro, o nervosismo do Dr. Roberto. Decidi investigar mais profundamente, mas com cuidado extremo. Minha função me dava acesso a diversos sistemas da empresa, incluindo agendas, e-mails corporativos do Dr. Roberto quando ele me autorizava e documentos financeiros básicos. Comecei a revisar tudo com mais atenção. Encontrei padrões estranhos, transferências regulares para contas que eu não reconhecia, notas fiscais de consultorias prestadas por empresas que não tinham site, telefone ou endereço real, reembolsos de viagens que o Dr. Roberto nunca fez. Alguém estava usando a estrutura da empresa para desviar dinheiro e tinha todas as características de ser algo orquestrado por Bianca. Mas a descoberta que realmente mudou tudo aconteceu numa quinta-feira, quase 3 semanas depois daquela humilhação pública inicial.
Dr. Roberto teve que viajar às pressas para São Paulo por causa de uma reunião urgente com investidores. Bianca apareceu no escritório naquela tarde, provavelmente sem saber que ele não estava, e quando descobriu, ficou visivelmente irritada. Ela fez questão de vir até minha mesa, se debruçar sobre ela de forma intimidadora e dizer: "Onde está meu marido? Você deve saber, né? Já que vocês são tão próximos." Respondi educadamente que ele estava em São Paulo a trabalho e voltaria apenas no dia seguinte. Ela soltou uma risada amarga. Trabalho, trabalho, sempre trabalho. Ou será que tem outra coisa acontecendo que você também sabe? Não entendi a insinuação, mas ela continuou. Você acha que eu não sei do que acontece aqui? Você acha que eu sou idiota? A situação estava ficando constrangedora e alguns colegas começaram a olhar. Mantive a calma e disse que não sabia do que ela estava falando, que eu apenas fazia meu trabalho. Foi quando ela perdeu completamente a compostura. Bateu a mão na minha mesa, fez alguns objetos caírem e gritou: Seu trabalho? Seu trabalho é destruir casamentos? É isso que ensinam para secretárias hoje em dia?" Levantei da cadeira, o coração disparando, e pedi calma. Disse que ela estava confundindo as coisas, mas ela não parou. Começou a me acusar de ter um caso com o marido dela, de ser a razão dos problemas no casamento deles, de ser uma mulherzinha sem vergonha que se aproveita da posição. As pessoas estavam em choque. Alguns tentaram intervir, mas ela estava em surto completo. Paulo, do jurídico, ligou para a segurança. Levou uns 5 minutos até eles chegarem e durante esse tempo Bianca continuou gritando, me humilhando, dizendo que ia fazer de tudo para eu ser demitida, que ia contar para todo mundo o tipo de pessoa que eu era, que ia destruir minha reputação. Quando os seguranças finalmente a escoltaram para fora, o silêncio que ficou era pesado, denso. Sentei na minha cadeira tremendo, não de medo, mas de uma mistura de raiva, indignação e uma clareza absoluta. Aquela mulher não estava agindo por ciúmes comuns, ela estava desesperada. E pessoas desesperadas geralmente têm muito a esconder. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo que tinha observado nas últimas semanas. Os gastos exorbitantes, as transferências suspeitas, o nervosismo do Dr. Roberto, o desespero de Bianca em me afastar dele, em me pintar como vilã. De repente, tudo fez sentido. Ela não tinha medo de que eu estivesse tendo um caso com o marido dela. Ela tinha medo de que eu descobrisse o que ela estava fazendo. Eu era a pessoa mais próxima do Dr. Roberto no ambiente profissional. Tinha acesso a informações, documentos, sistemas. Se alguém fosse descobrir as irregularidades, seria eu. Por isso a necessidade de me destruir, de criar essa narrativa absurda, de me isolar e eventualmente me fazer sair da empresa. Eu era uma ameaça, não ao casamento dela, mas aos esquemas dela. Na sexta-feira, Dr. Roberto voltou de São Paulo. Pedi uma reunião particular com ele e contei, com todos os detalhes, o que tinha acontecido na tarde anterior. Ele ficou branco, pediu desculpas profusas, disse que a situação estava fora de controle, que o casamento dele estava passando por uma fase difícil, mas que ele jamais permitiria que eu fosse desrespeitada daquela forma novamente. Prometeu conversar seriamente com Bianca. Agradeci, mas por dentro eu sabia que uma conversa não resolveria nada. Bianca não ia parar, e quanto mais ela pressionasse, mais risco eu corria de ser demitida só para apaziguar a situação. Precisei tomar uma decisão. Ou eu ia embora por conta própria, desistindo de tudo que construí, ou eu precisava de evidências concretas do que estava acontecendo. Escolhi a segunda opção. Comecei a documentar tudo. Tirava prints de e-mails suspeitos, salvava documentos financeiros em um pendrive pessoal, anotava datas e horários das visitas de Bianca, registrava as humilhações, criava um arquivo digital completo e organizado. Fazia tudo nos momentos em que estava sozinha, com cuidado extremo para não levantar suspeitas. Também comecei a conversar mais com Marina, que tinha acesso a relatórios financeiros mais detalhados. Pedimos para Paulo, do jurídico, nos ajudar a entender quais documentos poderiam ser considerados evidências de irregularidades. Nenhum deles sabia exatamente o que eu estava planejando, mas queriam ajudar porque também estavam cansados de ver Bianca criando caos na empresa. Descobri algo que fez meu estômago revirar. Bianca tinha aberto 3 empresas fantasmas em nome dela, todas supostamente prestando serviços de consultoria para a empresa do marido. Só que esses serviços nunca foram prestados. Era apenas uma forma de transferir dinheiro da empresa para contas pessoais dela. Ao longo de 2 anos, ela tinha desviado mais de R$ 700 mil. O Dr. Roberto
Ou estava completamente alheio a isso, ou estava participando e escondendo muito bem. Quanto mais eu descobria, mais eu entendia o desespero dela. Ela não podia deixar que eu, a secretária que tinha acesso a tudo, ficasse muito tempo ali observando, questionando, potencialmente denunciando. Mas Bianca não sabia que eu já estava 10 passos à frente. Enquanto ela continuava sua campanha de humilhação pública contra mim, enquanto espalhava mentiras sobre um caso imaginário, enquanto pressionava o marido para me demitir, eu estava silenciosamente construindo um arsenal de provas que poderia destruir completamente a imagem dela, a reputação dela e potencialmente até colocá-la em sérias consequências legais. Cada insulto que ela me lançava, cada humilhação que eu engolia, estava me deixando mais determinada, mais focada, mais calma estrategicamente, porque eu sabia algo que ela não sabia. Eu não ia mais ser a vítima chorando no banheiro. Eu ia ser a pessoa que desmascara a verdadeira vilã dessa história. A última humilhação aconteceu numa manhã de segunda-feira, 3 meses depois daquela primeira humilhação pública. Eu estava na sala de reuniões, preparando a apresentação para um cliente importante que chegaria em 1 hora. De repente, a porta se abriu violentamente e Bianca entrou como um furacão. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Dr. Roberto vinha logo atrás, com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Derrota, cansaço, resignação. Meu coração gelou antes mesmo de qualquer um deles abrir a boca. Bianca cruzou os braços, se posicionou na frente da mesa onde eu estava e disse com uma voz fria e cortante: Roberto, é ela ou eu? Você escolhe agora. O silêncio que se instalou naquela sala era pesado como chumbo. Dr. Roberto desviou o olhar de mim, passou a mão pelo rosto em um gesto de exaustão completa e sussurrou tão baixo que eu quase não ouvi. Ana Clara, podemos conversar na minha sala? Aquilo não era um pedido, era uma sentença. Senti minhas pernas bambearem enquanto o seguia pelo corredor. Bianca ficou para trás, mas consegui ouvir a risada de satisfação dela ecoando. Quando entramos na sala dele e a porta se fechou, ele não conseguiu me olhar nos olhos. Começou a falar sobre momentos difíceis, sobre pressões pessoais, sobre decisões complicadas que precisam ser tomadas. Cada palavra era uma adaga. Até que finalmente ele disse o que eu já sabia que estava vindo. Eu vou ter que te desligar. 5 anos. 5 anos dedicando minha vida àquele lugar. Acordando de madrugada, sacrificando fins de semana, resolvendo problemas impossíveis, sendo leal, sendo excelente no que eu fazia. 5 anos para serem destruídos por uma mulher insegura e manipuladora que via em mim uma ameaça aos esquemas sujos dela. Tentei manter a voz firme quando perguntei se ele realmente acreditava nas acusações dela, se ele realmente achava que eu tinha feito algo errado. Ele balançou a cabeça, disse que sabia que eu era uma profissional impecável, que a decisão não tinha nada a ver com meu desempenho, mas que, para preservar a paz no casamento dele, ele não tinha escolha. Aquilo foi a gota d'água. Eu não era apenas uma funcionária sendo demitida injustamente. Eu estava sendo sacrificada no altar do casamento problemático de um homem covarde. A humilhação da demissão foi meticulosamente planejada por Bianca. Ela fez questão de estar presente quando voltei à minha mesa para recolher meus pertences pessoais. Ficou ali, de braços cruzados, com um sorrisinho de vitória no rosto, me observando colocar meus poucos objetos pessoais em uma caixa de papelão. Alguns colegas se aproximaram para se despedir, visivelmente constrangidos com a situação, mas ela os espantava com olhares fulminantes. Marina chorou abertamente, me abraçou e sussurrou: "Isso é tão injusto." Paulo apertou minha mão e disse baixinho: "Se precisar de alguma coisa, me liga." Mas Bianca estava lá, garantindo que minha saída fosse o mais humilhante possível, o mais pública possível, um exemplo para qualquer um que pensasse em se aproximar demais do marido dela. Quando terminei de recolher minhas coisas, olhei para ela diretamente nos olhos pela primeira vez desde que tudo começou. E então, fiz algo que ela definitivamente não esperava: sorri. Não foi um sorriso de desespero ou de loucura. Foi um sorriso de quem sabe algo que ninguém mais sabe. Vi a confusão passar pelo rosto dela por uma fração de segundo. Ela esperava lágrimas, esperava súplicas, esperava me ver completamente destruída. Mas ali estava eu, com uma caixa embaixo do braço, sorrindo calmamente. Disse apenas: "Obrigada pela experiência, Bianca. Foi muito revelador." Virei as costas e saí daquele escritório com a cabeça erguida, enquanto ouvia ela gritar pelas minhas costas: "E não volte nunca mais, sua vadia!"
O elevador desceu lentamente, 19 andares até o térreo. A cada andar que passava, eu sentia o peso saindo dos meus ombros. Não era alívio exatamente, mas uma sensação estranha de que um ciclo estava se fechando e outro, muito mais interessante, estava prestes a começar. Porque o que Bianca não sabia, o que Dr. Roberto não sabia, o que ninguém naquela empresa sabia, era que eu tinha passado os últimos 3 meses documentando meticulosamente cada irregularidade financeira, cada mentira, cada transferência suspeita. Eu tinha um pendrive no meu bolso com evidências suficientes para acabar não só com a reputação de Bianca, mas potencialmente colocá-la atrás das grades. E agora que eu não era mais funcionária da empresa, eu estava livre para agir. Nos 3 dias seguintes, fiquei em casa organizando tudo o que tinha coletado. Criei planilhas detalhadas com todas as transferências suspeitas, organizei documentos por data e tipo de irregularidade, compilei prints de e-mails comprometedores e preparei um dossiê completo. Eram quase 200 páginas de evidências irrefutáveis. Mostrei tudo para um advogado trabalhista que Marina me indicou. Ele analisou os documentos com olhos arregalados e disse que aquilo era muito maior do que uma simples demissão injusta. Estávamos falando de fraude corporativa, desvio de recursos, falsidade ideológica. Ele me aconselhou a procurar também um advogado criminalista e, possivelmente, o departamento de compliance da própria empresa. Na quinta-feira daquela semana, pedi uma reunião com o diretor de RH da empresa, Marcelo Ferreira. Ele me recebeu na sede, visivelmente desconfortável, provavelmente esperando algum tipo de chantagem emocional ou pedido desesperado para ser recontratada. Mas quando coloquei o dossiê de 200 páginas na mesa dele e disse calmamente: "Acho que você precisa ver isso antes de finalizar minha demissão oficialmente", a expressão dele mudou completamente. Passei a próxima hora e meia explicando cada documento, cada irregularidade, cada evidência. Vi o rosto dele passando por todas as fases: descrença, choque, raiva, medo. Quando terminei, ele respirou fundo e disse: "Você está me dizendo que a esposa de um dos nossos diretores desviou quase R$1 milhão da empresa ao longo de 2 anos e ninguém percebeu?" Exatamente isso. E tinha mais. Mostrei que havia outras irregularidades que provavelmente nem Bianca sabia. Coisas que o próprio Dr. Roberto talvez estivesse envolvido. Transferências para paraísos fiscais, contratos superfaturados com empresas de fachada, reembolsos de despesas completamente falsas. Marcelo pediu para guardar o dossiê. Disse que precisava apresentar aquilo ao conselho administrativo imediatamente. Também disse que minha demissão seria suspensa temporariamente, até que uma investigação interna fosse concluída. Eu disse que não queria ser recontratada necessariamente, mas que queria justiça. Queria que a verdade viesse à tona. Queria que Bianca enfrentasse as consequências dos próprios atos. Ele garantiu que aquilo seria levado muito a sério. Na sexta-feira, a bomba explodiu. O Conselho Administrativo convocou uma reunião extraordinária. Auditores externos foram contratados às pressas. O departamento jurídico da empresa entrou em modo de crise total. E Bianca, completamente alheia ao furacão que estava se formando, postou nas redes sociais dela uma foto em um spa de luxo com a legenda: "Às vezes precisamos eliminar as energias negativas da nossa vida. Novos começos." A ironia era quase poética. Ela achava que tinha vencido, que tinha eliminado a ameaça, que estava livre para continuar sua vida de luxo às custas da empresa. Não tinha ideia de que em menos de 72 horas o castelo de cartas dela desmoronaria completamente. No sábado, recebi uma ligação de Marcelo. A auditoria preliminar tinha confirmado tudo que eu tinha apresentado. As evidências eram sólidas, inquestionáveis. A empresa estava preparando uma ação judicial contra Bianca por fraude e desvio de recursos. Dr. Roberto estava sendo afastado temporariamente, enquanto investigavam o nível de envolvimento dele. E eu estava sendo formalmente convidada não apenas a retornar, mas a assumir um cargo de coordenação no departamento de compliance, com um salário 50% maior do que eu ganhava antes. Mas o mais importante, a verdade estava finalmente vindo à tona. E Bianca ia descobrir que humilhar a pessoa errada tem um preço muito alto. Na segunda-feira seguinte, fui até o escritório, não como funcionária demitida, mas como testemunha-chave em uma investigação corporativa séria. Entrei naquele prédio com a cabeça erguida, cumprimentando colegas que me abraçaram emocionados, sentindo o peso da justiça começando a ser feita.
E no meio do saguão, com uma caixa de papelão nas mãos e lágrimas de raiva escorrendo pelo rosto, estava Bianca sendo escoltada para fora por seguranças. Quando nossos olhos se cruzaram, vi neles o mesmo desespero que ela tinha provocado em mim meses atrás. A diferença era que o desespero dela era justificado. O meu nunca foi. E as 48 horas seguintes foram absolutamente surreais. A notícia da fraude corporativa vazou para alguns veículos de comunicação especializados em economia e negócios. Obviamente, a empresa tentou controlar o dano, emitindo comunicados oficiais sobre irregularidades detectadas internamente e medidas imediatas sendo tomadas. Mas a verdade é que a situação tinha escalado muito além do que qualquer departamento de relações públicas poderia conter. Bianca tinha se metido em um buraco tão fundo que não havia escada que a tirasse de lá. E o mais impressionante é que quanto mais fundo os auditores cavavam, mais podres apareciam. A primeira coisa que veio à tona publicamente foi o valor exato do desvio: R$ 943 mil ao longo de 26 meses. Quase R$ 1 milhão que saíram dos cofres da empresa através de empresas fantasmas registradas em nome de Bianca, todas prestando serviços de consultoria que nunca foram executados. Os auditores encontraram contratos assinados digitalmente, notas fiscais emitidas regularmente, pagamentos pontuais, tudo meticulosamente organizado para parecer legítimo à primeira vista. Mas quando investigavam um pouco mais fundo, descobriam que as empresas não tinham funcionários reais, não tinham estrutura física, não tinham histórico de trabalho anterior. Eram puras fachadas criadas exclusivamente para drenar dinheiro corporativo para contas pessoais. Mas o que realmente chocou todo mundo foi descobrir que Bianca não estava sozinha. As investigações revelaram que ela tinha uma sócia nesse esquema, a própria irmã dela, Fernanda, que inclusive era uma das amigas que estava presente naquele dia da primeira humilhação pública contra mim. Fernanda tinha aberto outras 2 empresas fantasmas que também prestavam serviços para na empresa do Dr. Roberto. Juntas, elas tinham desviado mais de R$ 1.200.000. O esquema era sofisticado o suficiente para passar despercebido em auditorias superficiais, mas desleixado o suficiente para ser desmascarado por qualquer um que resolvesse olhar com mais atenção. E esse qualquer um fui eu. Dr. Roberto foi chamado para depor internamente. Segundo pessoas que estavam presentes, ele desmoronou completamente quando confrontado com as evidências. Alegou que não tinha conhecimento dos desvios, que confiava cegamente na esposa, que ela gerenciava todas as questões financeiras pessoais do casal e que ele nunca imaginou que ela estivesse usando a empresa dele para isso. Chorou. Segundo me contaram, implorou que acreditassem nele, jurou que nunca teria participado conscientemente de algo assim. A auditoria não conseguiu encontrar evidências diretas de que ele estava envolvido ativamente nos desvios, mas encontrou algo igualmente comprometedor: negligência extrema. Como diretor, ele tinha a obrigação de supervisionar as despesas corporativas, de questionar pagamentos suspeitos, de manter controles básicos, e ele não fez nada disso porque estava ocupado demais sendo manipulado pela esposa. O confronto entre Bianca e Dr. Roberto aconteceu no escritório deles, mas os gritos foram tão altos que vizinhos ligaram para a polícia. Segundo relatos que circularam depois, ela o acusou de ser um fraco manipulável, que nunca teve coragem de enfrentá-la. Ele a acusou de destruir a carreira dele, de arruinar a reputação dele, de transformá-lo em cúmplice involuntário de um crime. A discussão escalou para agressões verbais pesadas, acusações de traição, revelações de segredos íntimos que deveriam ter permanecido privados. No fim, Dr. Roberto expulsou Bianca de casa e pediu o divórcio imediatamente. 12 anos de casamento destruídos em uma tarde caótica, mas as consequências para Bianca foram muito além do divórcio. A empresa entrou com uma ação civil milionária por danos materiais e morais, exigindo a devolução de todo o dinheiro desviado mais juros e correções. O Ministério Público abriu um processo criminal por fraude, falsidade ideológica e formação de quadrilha, já que ela atuou junto com a irmã.
As empresas fantasmas foram fechadas e investigadas pela Receita Federal por sonegação fiscal. As contas bancárias de Bianca e Fernanda foram bloqueadas judicialmente. Imóveis e veículos registrados em nome delas foram apreendidos como garantia para ressarcimento dos valores desviados. Em questão de dias, aquela mulher que desfilava pelo escritório com roupas de grife caríssimas e ares de superioridade viu seu mundo inteiro desmoronar. O círculo social dela, aquelas amigas que riam comigo naquele dia, se afastaram imediatamente. Pessoas que frequentavam os mesmos restaurantes e clubes que ela começaram a comentar abertamente sobre o escândalo da Bianca. Posts nas redes sociais dela foram invadidos por comentários maldosos, xingamentos, memes cruéis. Ela tentou manter uma fachada de normalidade por alguns dias, postando fotos em academias e cafés sofisticados, mas os comentários eram implacáveis. Paga essa conta com dinheiro roubado? Cadê o dinheiro da empresa? Golpista? Criminosa? Eventualmente, ela deletou todas as redes sociais e desapareceu da vida pública completamente. Fernanda, a irmã cúmplice, teve destino parecido. Divorciou-se rapidamente do marido, que alegou não saber de nada e não querer ser associado a criminosas. Perdeu a guarda compartilhada dos filhos, que ficaram com o pai. Foi demitida do emprego que tinha em uma boutique de luxo assim que a dona soube do escândalo. A família inteira delas, que vinha de dinheiro antigo e tinha reputação estabelecida em certos círculos sociais, entrou em crise. Os pais das duas, tentando salvar o que restava do sobrenome da família, emitiram um comunicado público, lamentando profundamente as ações irresponsáveis das filhas e se distanciando completamente delas. Bianca e Fernanda viraram párias sociais. Enquanto tudo isso acontecia, eu estava reconstruindo minha vida profissional de uma forma que jamais imaginei. Aceitei a proposta de assumir o cargo de coordenação no departamento de compliance da empresa. Não só pelo salário melhor, não só pela promoção, mas porque senti que era importante estar lá, ser parte da solução, ajudar a implementar controles que impedissem que algo assim acontecesse novamente. Meu primeiro projeto foi criar protocolos rigorosos para a aprovação de despesas corporativas, especialmente aquelas envolvendo familiares de diretores. Implementei sistemas de auditoria cruzada, treinamentos de ética corporativa, canais anônimos de denúncia. Estava transformando minha dor em mudança real. 2 semanas depois do início das investigações, Dr. Roberto pediu para conversar comigo. Foi uma conversa difícil, carregada de emoções conflitantes. Ele começou pedindo desculpas formais, não apenas pela demissão injusta, mas por tudo que eu tinha sofrido por causa da insegurança e dos esquemas da esposa dele. Disse que estava envergonhado, que tinha falhado comigo como chefe, que nunca deveria ter cedido às pressões dela. Reconheceu que eu tinha sido profissional impecável durante todo o tempo, que minhas acusações tinham sido sempre infundadas e que ele deveria ter me defendido desde o primeiro momento. Pediu perdão com lágrimas nos olhos e eu percebi que aquele homem estava genuinamente destruído pelo que tinha acontecido. Mas então, ele fez uma proposta que me pegou completamente de surpresa. Ele tinha sido afastado temporariamente da direção comercial enquanto as investigações continuavam, mas estava claro que ele não tinha participação ativa no esquema da Bianca. A empresa estava considerando recolocá-lo em funções estratégicas depois que tudo se resolvesse. E ele queria que eu voltasse a trabalhar diretamente com ele, não como secretária, mas como gerente de operações do departamento dele, um cargo com muito mais responsabilidade, autonomia e, claro, salário substancialmente melhor. Disse que confiava em mim mais do que em qualquer outra pessoa, que eu tinha provado ser não apenas competente, mas íntegra, corajosa e estratégica. Fiquei alguns segundos processando aquela proposta. Parte de mim queria aceitar imediatamente. Era reconhecimento, era justiça, era a chance de transformar completamente aquela experiência horrível em um degrau profissional gigantesco. Mas outra parte de mim, a parte que tinha sido humilhada, que tinha chorado no banheiro, que tinha sido expulsa daquele lugar como se fosse lixo, essa parte tinha dúvidas. Será que eu queria continuar naquele ambiente? Será que eu conseguiria confiar novamente em alguém que tinha me sacrificado tão facilmente? Será que voltar não seria, de certa forma, uma concessão, um retrocesso? Pedi um tempo para pensar. Dr. Roberto entendeu. Disse que eu podia levar o tempo que precisasse, que a proposta estaria de pé. Saí daquela reunião com a cabeça fervilhando. Conversei com Marina, com Paulo, com meu advogado, com amigos fora do ambiente corporativo. Cada um tinha uma opinião diferente. Alguns diziam para aceitar porque era uma oportunidade única, outros diziam para recusar
porque eu merecia algo melhor, algo novo, algo que não carregasse o peso de tudo que tinha acontecido. Passei 3 dias pensando, refletindo, pesando prós e contras, e então tomei minha decisão. Uma decisão que mudaria tudo de novo. Decidi aceitar a proposta. Mas não foi uma aceitação passiva. Não foi um sim, dado por gratidão ou por falta de opções melhores. Foi uma aceitação estratégica, calculada, com termos muito bem definidos por mim. Voltei ao Dr. Roberto e disse: aceito ser gerente de operações do seu departamento, mas com 3 condições inegociáveis. Primeira, quero autonomia completa para implementar processos e tomar decisões sem interferência, nem sua, nem de ninguém. Segunda, quero um contrato formal, registrado, com todas as cláusulas trabalhistas garantidas e uma cláusula específica protegendo contra demissões arbitrárias. Terceira, quero que seja criada uma política corporativa explícita, proibindo familiares de diretores de terem acesso a recursos da empresa sem aprovação do conselho. Ele concordou com todas as 3 condições sem hesitar. Assumi o novo cargo 1 mês depois de ter sido humilhada e demitida. A ironia não passou despercebida por ninguém no escritório. Voltei não como a secretária que abaixava a cabeça e chorava no banheiro, mas como uma gerente com poder real, com voz ativa, com respeito conquistado da forma mais difícil possível. Minha primeira semana foi intensa. Reestruturei fluxos de trabalho, implementei novos sistemas de controle, contratei uma assistente extremamente competente para me ajudar. Mostrei que não estava ali por caridade ou por pena, mas porque eu era, de fato, excepcional no que fazia. E todos sabiam disso agora. A relação com o Dr. Roberto nunca voltou a ser exatamente como era antes. Havia uma formalidade nova, uma distância profissional que não existia anteriormente. Ele me respeitava, claramente, mas também havia um desconforto residual, uma lembrança constante do que tinha acontecido. Trabalhávamos bem juntos, entregávamos resultados excelentes, mas aquela confiança cega que existia antes tinha sido substituída por algo mais pragmático, mais baseado em desempenho do que em relacionamento pessoal. E para mim, estava perfeito assim. Eu não precisava de amizade no ambiente corporativo. Eu precisava de respeito e oportunidades. E tinha ambos agora. Quanto a Bianca, o destino dela tomou rumos cada vez mais sombrios. O processo criminal avançou rapidamente. Com as evidências irrefutáveis que eu tinha compilado, a defesa dela não tinha muito espaço para manobra. Tentaram alegar desconhecimento, tentaram culpar o Dr. Roberto dizendo que ele era o verdadeiro mentor do esquema, tentaram negociar acordos, mas nada funcionou. O Ministério Público foi implacável. 8 meses depois do início de tudo, Bianca e a irmã Fernanda foram condenadas a 4 anos de prisão em regime semiaberto por fraude e associação criminosa, além de serem obrigadas a devolver todo o dinheiro desviado, acrescido de juros, multas e correções, totalizando mais de 2 milhões de reais. Como nenhuma das duas tinha recursos para pagar aquele valor, tudo que possuíam foi leiloado judicialmente. O apartamento de luxo onde Bianca morava, o carro importado, as joias caras, as roupas de grife, tudo foi vendido para começar a ressarcir a empresa. Mesmo assim, o valor arrecadado cobriu apenas uma fração do débito total. Elas vão passar os próximos 15 anos pagando essa dívida, trabalhando em empregos comuns, vivendo vidas completamente diferentes daquela ostentação vazia que levavam antes. Bianca, especificamente, conseguiu um emprego como atendente em uma loja de departamentos, ganhando salário mínimo, pegando ônibus lotado todos os dias, vivendo em um apartamento minúsculo em um bairro popular. A queda foi tão brutal que quase dava pena. Quase. Mas a verdadeira transformação não foi a dela, foi a minha. 6 meses depois de assumir o cargo de gerente, fui promovida novamente, dessa vez para diretora de compliance de toda a empresa, não apenas de um departamento. Passei a participar de reuniões estratégicas com o conselho administrativo, a ter voz ativa nas decisões corporativas mais importantes, a ser reconhecida como especialista em governança e controle interno. Meu salário triplicou em relação ao que eu ganhava como secretária. Comecei a dar palestras em eventos corporativos sobre ética empresarial e prevenção de fraudes, contando minha história, inspirando outras pessoas a não se calarem diante de irregularidades. Marina,
que tinha sido fundamental me ajudando com informações financeiras desde o início, também foi promovida, assumindo a coordenação do departamento financeiro. Paulo virou gerente jurídico. Formamos um time sólido, baseado em confiança, integridade e apoio mútuo. Aqueles que me apoiaram nos momentos mais difíceis viram que lealdade e caráter são recompensados a longo prazo. E aqueles que riram de mim naquele dia, que se juntaram às humilhações de Bianca, que me trataram como menos por medo ou conveniência, agora baixavam a cabeça quando me viam pelos corredores, sabendo que tinham feito a escolha errada. Dr. Roberto continua na empresa, mas em uma posição diferente. Depois que as investigações concluíram que ele foi negligente, mas não criminoso, ele foi recolocado como gerente de vendas, 2 níveis hierárquicos abaixo do cargo que ocupava antes. É uma posição respeitável ainda, mas longe da influência que ele tinha. Ele aceita essa realidade com resignação, sabe que tem sorte de não ter perdido tudo. Nos cruzamos regularmente em reuniões corporativas, mantemos uma relação profissional cordial, mas ambos sabemos que aquele capítulo terminou de uma forma que mudou permanentemente a dinâmica entre nós. Ele não é mais meu chefe. Hierarquicamente, eu estou acima dele agora. O círculo social que Bianca frequentava também sofreu transformações. Muitas das amigas que antes a acompanhavam em almoços caros e fofocas maldosas se afastaram completamente quando o escândalo estourou. Algumas porque não queriam ser associadas a uma criminosa, outras porque simplesmente não tinham mais interesse em uma Bianca pobre, condenada, morando em bairro popular. A superficialidade daquelas relações ficou escancarada. Ela perdeu não apenas o status, mas também qualquer ilusão de que tinha amizades verdadeiras. Ficou absolutamente sozinha, exceto pela irmã, que compartilha do mesmo destino miserável. Hoje, 2 anos depois de tudo o que aconteceu, minha vida é completamente diferente. Comprei meu próprio apartamento em um bairro excelente, decorado do jeito que sempre sonhei. Viajo regularmente a trabalho para outros estados e ocasionalmente para fora do país, participando de conferências e treinamentos especializados. Construí uma reputação sólida no mercado corporativo. Recebo propostas constantes de outras empresas querendo me contratar, mas escolho ficar onde estou porque gosto do que faço e sei que minha presença ali significa algo. Significa que integridade vence, que coragem é recompensada, que não aceitar injustiças pode, sim, transformar completamente o rumo de uma vida. Mas mais importante que as conquistas profissionais e financeiras foi a transformação interna. Aquela mulher que chorou no banheiro, que abaixou a cabeça diante das humilhações, que se sentiu pequena e impotente, ela não existe mais. No lugar dela, existe uma pessoa que aprendeu que calma estratégica é mais poderosa que reações impulsivas. Que documentar, observar e agir no momento certo vale mais que 1000 palavras gritadas no calor da emoção. Que vulnerabilidade momentânea não é fraqueza permanente, que a verdadeira força está em se recusar a aceitar injustiça, mesmo quando parece mais fácil simplesmente engolir e seguir em frente. Aprendi que pessoas inseguras atacam aquilo que temem. Bianca nunca teve medo de que eu roubasse o marido dela. Ela tinha medo de que eu descobrisse quem ela realmente era, uma fraudadora, uma manipuladora, uma pessoa vazia por dentro que precisava de dinheiro roubado e status falso para se sentir relevante. E quando eu descobri, quando expus, quando recusei ser silenciada, o castelo de cartas dela desmoronou. Porque mentiras só se sustentam enquanto ninguém tem coragem de apontar a verdade. Hoje, quando cruzo com jovens profissionais no escritório, especialmente mulheres que estão começando suas carreiras, faço questão de compartilhar minha história. Não de forma dramática, mas como lição prática. Conto sobre a importância de documentar tudo, de nunca aceitar humilhações como inevitáveis, de entender que sistemas corporativos têm mecanismos de proteção quando você sabe como acioná-los corretamente. Digo a elas que chorar no banheiro é válido, é humano, mas não pode ser o fim da história. Tem que ser o início da estratégia. Recentemente, cerca de 3 meses atrás, aconteceu algo que fechou simbolicamente esse ciclo. Eu estava em uma reunião importante com investidores internacionais, apresentando nossos novos protocolos de compliance. Era uma sala cheia de executivos poderosos, advogados renomados, consultores internacionais. No meio da apresentação, reconheci um rosto na plateia. Era um dos homens que estavam no escritório naquele dia, que tinha rido quando Bianca me humilhou publicamente. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Vi nele o desconforto,
a vergonha, o reconhecimento de que a mulher que ele tinha visto ser humilhada agora estava comandando aquela sala com autoridade inquestionável. Terminei a apresentação recebendo aplausos e elogios efusivos. Várias pessoas vieram me cumprimentar, trocar cartões de visita, propor parcerias. E aquele homem, o que tinha rido, ficou ali parado no canto da sala, sem coragem de se aproximar, sabendo que qualquer coisa que dissesse soaria oca demais, tarde demais. Não precisei dizer nada a ele. Minha presença ali, minha trajetória, meu sucesso, já diziam tudo o que precisava ser dito. Algumas vinganças não exigem palavras, exigem apenas que você se torne tão inquestionavelmente bem-sucedido que a própria realidade se encarrega de mostrar quem estava certo desde o início. E quanto a Bianca, ouvi recentemente através de conhecidos mútuos que ela está cumprindo sua pena em regime semiaberto, trabalhando durante o dia e voltando para uma casa de custódia à noite. Dizem que ela emagreceu muito, que o rosto que antes era mantido com botox e tratamentos caríssimos, agora mostra as rugas reais da idade e do estresse, que o cabelo que era religiosamente retocado em salões de luxo agora está grisalho e mal cuidado, que ela usa roupas simples de brechó, pega ônibus apertado, vive com o mínimo necessário. Dizem também que ela nunca mais mencionou meu nome, como se apagasse da memória a pessoa que foi responsável por sua queda. E está tudo bem, porque eu não preciso que ela lembre de mim ou se arrependa. Eu só preciso que a justiça tenha sido feita. E foi. Se essa história tocou seu coração, se você também já passou por humilhações injustas e sabe como é doloroso, deixa aquele like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu trago mais relatos reais de pessoas que transformaram suas dores em vitórias incríveis. E comenta aqui, qual foi o maior aprendizado que você tirou dessa história? O que você faria diferente se estivesse no meu lugar? Vamos criar uma comunidade de pessoas que não aceitam injustiça, que lutam com inteligência e estratégia, que sabem que humilhações temporárias podem se transformar em forças permanentes. Conta a sua história aqui nos comentários. Quero te ouvir. Até o próximo relato.